Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Márcia Michele, monitora da disciplina, e sou orientada pelo professor Ronaldo Gismondi. Relembro a todos que o uso deste material deve ser feito exclusivamente por médicos e estudantes de medicina, não devendo ser utilizado por profissionais de outras áreas. No tema de hoje, iremos abordar alguns pontos importantes para o tratamento da hipertensão arterial. Vamos falar sobre metas, sobre benefícios do tratamento e sobre riscos de uma hipertensão não controlada. Iremos responder algumas perguntas. O controle da pressão arterial oferece proteção cardiovascular? Como as duas coisas se relacionam? Existem níveis pressóricos ideais. Quais são as metas que devemos procurar alcançar no tratamento dos nossos pacientes? Existem diferentes métodos de aferição de pressão arterial? As terapias antihipertensivas podem ocasionar efeitos colaterais importantes a serem lembrados? Existe algum risco associado à redução excessiva da pressão arterial? Para começarmos, vamos falar rapidamente sobre o controle da pressão arterial e sua relação com a proteção cardiovascular. Hoje, o que sabemos é que os níveis pressóricos estão fortemente relacionados ao risco cardiovascular, especialmente ao risco de doença arterial coronariana e principalmente ao risco de acidente vascular cerebral, o AVC. Com o aumento da pressão arterial, existe um aumento progressivo do risco dessas complicações. A PA sistólica ela parece influenciar mais no risco cardiovascular, mas alguns estudos têm observado que em indivíduos abaixo de 65 anos, a elevação da pressão arterial diastólica também aumenta o risco cardiovascular, mesmo que em menor proporção. Já em indivíduos acima de 65 anos, o que tem se observado é que níveis de pressão arterial diastólica muito baixos também podem ser prejudiciais e se relacionar, com o aumento do risco cardiovascular, fazendo com que a relação entre a pressão arterial diastólica e o risco cardiovascular forme uma curva que chamamos de curva em J, que vamos discutir um pouquinho mais à frente. Então é evidente que o tratamento da hipertensão arterial traz benefícios cardiovasculares. Algo importante de ressaltar é que a proteção cardiovascular ela parece estar mais relacionada aos níveis pressóricos mais baixos em si do que a determinada terapia que está sendo feita pelo paciente, está sendo utilizada pelo paciente. E quais são esses benefícios que conseguimos alcançar com o tratamento? Como vimos anteriormente, níveis pressóricos aumentados proporcionam risco cardiovascular maior. Logo, é de se esperar que o tratamento da hipertensão reduza proporcionalmente o risco relativo daquelas complicações que já citamos, o acidente vascular cerebral, a doença arterial coronariana e também mostra relação com a redução da mortalidade cardiovascular. Bom, algo interessante de comentar é que alguns estudos mostram que pacientes com alto risco cardiovascular prévio, parecem se beneficiar mais do tratamento do que os pacientes com baixo risco cardiovascular prévio, o que também é observado com relação à gravidade da hipertensão. Indivíduos hipertensos graves parecem se beneficiar mais do que indivíduos hipertensos leves. O que é fato é que existe um benefício com níveis pressóricos mais baixos. Bom, visto que existem benefícios, nós agora precisamos nos perguntar o que seria uma pressão arterial ideal. Quais são as metas que devemos procurar alcançar? Bom, hoje o que é recomendado e o que vemos ser utilizado em nosso dia a dia é uma meta global de pressão arterial abaixo de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Pode ser que esse nível, o que alguns estudos discutem é que esse nível pode variar para alguma determinada população, mas no geral o limite que adotamos é esse. Bom, existem diferentes métodos de aferição e o que mais utilizamos na rotina dos profissionais de saúde é ainda o método de aferição manual. Mas o que observamos é que alguns pacientes em seus domicílios realizam a monitorização da pressão arterial com métodos automáticos, como por exemplo o método automático oscilométrico, que também vem sendo muito utilizado em estudos.
Esse método ele parece ter uma acurácia um pouco maior na aferição da pressão e proporciona resultados cerca de 5 a 10 milímetros de mercúrio abaixo dos resultados que encontramos na aferição pelo método manual. Logo, se considerarmos uma meta de pressão arterial sistólica abaixo de 140 milímetros de mercúrio, no método automático oscilométrico, consideraríamos aí abaixo de 135, 130 milímetros de mercúrio para termos uma equivalência. Apesar, de ainda aconselharmos os nossos pacientes a monitorarem uma pressão arterial menor do que 140/90, mesmo que façam uso desses aparelhos automáticos oscilométricos. Bom, e quando falamos em metas, é importante lembrarmos de uma população em especial, os idosos, especialmente aqueles acima de 80 anos, com múltiplas comorbidades, Porque o que tem se discutido é que esses pacientes talvez possam ser submetidos e se beneficiar de um controle menos severo da pressão arterial. O que acontece é que essa população costuma apresentar, comumente, níveis de pressão arterial diastólica mais baixos. E aí, o que alguns estudos têm observado é que níveis mais baixos de pressão arterial diastólica também possam oferecer um certo risco cardiovascular. E aí entraria a questão de um controle menos severo, para que não houvesse uma redução excessiva da pressão arterial diastólica. O que alguns estudos sugerem é que se considere para essa população mais idosa um nível de pressão arterial sistólico abaixo de 150, talvez, ao invés de 140 milímetros de mercúrio. É algo a ser discutido. E já que falamos dessa população, vamos falar um pouquinho sobre a hipertensão arterial sistólica isolada, que é frequentemente encontrada nos idosos. O que acontece é que esses pacientes, com o passar dos anos, tendem a aumentar, tendem a diminuir a complacência dos vasos. E com isso, a pressão arterial sistólica tende a aumentar, ao passo que a pressão arterial diastólica tende a diminuir. Então, na hipertensão arterial sistólica isolada, nós temos uma pressão arterial sistólica acima de 140 e uma pressão arterial diastólica abaixo de 90. Nós temos uma pressão que chamamos de divergente, comum nessa população. E como vimos, a pressão arterial sistólica ela tem uma relação direta com o risco cardiovascular. O aumento da pressão arterial sistólica aumenta progressivamente esse risco. E aí se torna um desafio para o tratamento, porque ao mesmo tempo que é importante controlarmos essa pressão arterial sistólica, ao tentarmos reduzi-la, podemos ocasionar uma redução excessiva da pressão arterial diastólica. E o que tem se estudado é que essa redução possa prejudicar o risco cardiovascular, porque a perfusão coronariana ela acontece durante a diástole. Então, se reduzimos muito a pressão arterial diastólica, estaríamos reduzindo a perfusão coronariana. E é por isso que alguns trabalhos mostram que pressão arterial diastólica em níveis muito baixos também podem ser prejudiciais com relação ao aumento do risco cardiovascular. E é aí que entramos naquela questão também da curva em J, que tínhamos citado anteriormente. O que acontece é que alguns estudos acreditam que tem mostrado que existe um nível de pressão arterial diastólica que seria um nível, vamos chamar de ótimo, que não ofereceria risco cardiovascular, um nível ali entre 85 e 90 milímetros de mercúrio. E aí, esses trabalhos mostram que abaixo dessa faixa ótima, o risco cardiovascular aumenta, justamente por causa daquela questão da perfusão coronariana. E acima dessa faixa, o risco também aumenta. Então, teríamos em nível ótimo, onde não teríamos risco, e abaixo desse nível, o risco aumentaria, bem como acima desse nível também teríamos um risco maior, formando o que chamam de curva em J. Bom, e já que falamos sobre as metas dos níveis pressóricos, vamos falar agora sobre um estudo chamado Systolic Blood Pressure Intervention Trial, o SPRINT, que foi realizado justamente para tentar propor uma nova meta de alcance de pressão arterial. O SPRINT foi realizado com uma população de pacientes com idade igual ou superior a 50 anos,
com uma pressão arterial sistólica de 130 a 180 milímetros de mercúrio, que estivesse em tratamento antihipertensivo, com um ou mais fator de risco cardiovascular adicional e com os seguintes critérios de exclusão: pacientes diabéticos com história prévia de AVC, insuficiência cardíaca sintomática, proteinúria e pacientes com home care não participaram do estudo. Então, a proposta do SPRINT foi comparar dois tipos de tratamento. Um tratamento mais intensivo, que buscava alcançar uma meta de pressão arterial sistólica abaixo de 120 milímetros de mercúrio, com um tratamento convencional, que tem a meta de alcançar uma pressão arterial sistólica abaixo de 140 milímetros de mercúrio. Os pacientes foram, então, randomizados para grupos que iriam receber o tratamento intensivo e para grupos que iriam receber o tratamento convencional. E ao final do estudo, os dois grupos foram comparados. O que foi observado é que o tratamento intensivo ofereceu sim um benefício relativamente maior com relação ao risco cardiovascular, diminuindo alguns eventos como o infarto agudo do miocárdio, a síndrome coronariana aguda, o AVC, a insuficiência cardíaca e a mortalidade cardiovascular. Porém, o tratamento intensivo também foi associado a mais efeitos colaterais importantes, como, por exemplo, na população que não possuía doença renal prévia, o tratamento intensivo aumentou a incidência de doença renal crônica mais precoce. E, além disso, também mostrou que a insuficiência renal aguda aconteceu em maior proporção nos pacientes com tratamento intensivo. Outros efeitos colaterais relacionados foram a síncope e a hiponatremia. Bom, visto isso, o que nos perguntamos é se as metas do SPRINT se adequariam à nossa realidade. Bom, o que vemos é que ainda hoje temos uma dificuldade muito grande no controle da hipertensão arterial na população em geral. E talvez um tratamento que buscasse metas mais baixas de pressão arterial fosse difícil de ser aplicado nessa realidade. Além disso, o SPRINT ele foi realizado com uma população que já apresentava um controle melhor da pressão arterial comparada com a população em geral. E também era uma população com menos comorbidades do que costumamos ver. Outra coisa a se pontuar é que o SPRINT foi realizado utilizando um método de aferição de pressão automático, que costuma nos dá resultados de pressão arterial um pouco mais reduzidos do que o método manual. Dentre outras questões, o que é fato é que, por enquanto, continuamos com a nossa meta de 140 por 90 e que novos estudos estão vindo aí para oferecer novas opções de alcance para o tratamento da hipertensão arterial. Bom, muito obrigada. Gostaria de pedir que aos que gostaram, que curtam a nossa página no Facebook da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Um grande abraço e até a próxima!